Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdicleide de França e eu sou professora de Direito Empresarial da PUC Minas Campus Sil. Bom, em razão da implementação do regime letivo remoto, a instituição necessitou se adequar a essa nova realidade que nós estamos vivendo e, em razão disso, os professores foram orientados a gravar aulas e disponibilizar das maneiras possíveis para que os alunos tenham acesso, porque muitas vezes as plataformas oficiais ficam sobrecarregadas. E por isso o objetivo dessa aula é dar continuidade ao nosso tema, títulos de crédito em espécie, mas começar a trazer um panorama geral e alguns conceitos básicos e algumas características do cheque. Então vamos lá, né? Primeira questão que nós precisamos de saber e de fixar é que o cheque é um título de crédito formal. O artigo 1º da Lei 7.357, de 85, ele estabelece quais são os requisitos que o cheque deve conter. Caso contrário, aquele título, aquele documento não pode e não será considerado cheque. Então, em sendo um título formal, esse documento, né, essa relação que se estabelece para que o pagamento do cheque possa ocorrer, ela é uma relação triangular. Nós precisamos de 3 figuras para que este cheque seja pago. Nós precisamos de 3 pessoas, indivíduos, né, ou situações para que haja o pagamento. Primeiro será o sacador, aquela pessoa que emite o cheque, né? O devedor do cheque, do valor consubstanciado na carta. Então, nós temos o sacador, que é o emitente. Nós teremos o sacado, que é o responsável por pagar. Mas responsável por pagar, porque vejam, existe uma relação negocial entre sacado e sacador, por sua vez, correntista de um banco e instituição financeira. Então, sacado, instituição financeira que se responsabiliza a pagar pelo crédito que está consubstanciado na cartula cheque. Sacador, emitente, devedor. E nós temos a figura do tomador, beneficiário ou credor, tá? É a mesma pessoa. Tomador, beneficiário ou credor. É aquela pessoa que recebe o documento, a cátula, e irá ao banco, à instituição financeira, para receber o seu crédito. Então, as 3 pessoas, né, essa relação triangular, ela se fecha com essas 3 pessoas. Porém, nós já vimos que existe a possibilidade desse cheque ser endossado várias vezes, né? Inclusive, não existe na legislação um limite de endossos. E também existe a possibilidade de ter avalistas com relação a esse cheque, com relação a este valor, a esse crédito que foi consubstanciado na cátula. Quais são os apontamentos e as questões que eu quero tratar aqui sobre o endosso e sobre o aval? O endosso no cheque, ele só pode ser oposto atrás do cheque, no verso do cheque, tá? Caso contrário, ele será considerado aval. O aval, sim, é permitido que seja na frente, no anverso do cheque, ou atrás do cheque, no verso do cheque. Então, toda vez que tiver uma assinatura de uma pessoa que não é o emitente, um terceiro que não seja o emitente, na frente do cheque, aquela pessoa é um avalista. Ele se responsabiliza pelo pagamento tal como o emitente. Só que, para isso, ele tem que identificar por fulano, caso seja atrás do cheque. Se for na frente, automaticamente será um aval e não se questiona. Se for atrás, tem que haver essa indicação por ou pelo emitente ou pelo endossante, porque nós vimos que existe a possibilidade do avalista garantir, que o aval é uma garantia, recordam-se?
garantir tanto o emitente quanto o endossante, quanto um avalista anterior a ele, porque pode haver essa possibilidade de aval simultâneos sucessivos. Então, recordem-se daquelas questões que nós já trabalhamos em sala, tá? Onde que vocês vão encontrar essas informações? Com relação ao aval, no artigo 29 da Lei de Cheque, tá? Então, o artigo 29 traz lá quais são as características desse aval. O aval, ele pode ser parcial no cheque? Pode, a lei não proíbe. Então, eu posso garantir metade do valor que foi escrito, né, de forma literal naquela cátula. Eu posso garantir 90%. Isso não vai inviabilizar a negociação, o negócio jurídico, a negociação jurídica. O que mais que nós precisamos de ver a respeito do cheque? Quais são os tipos de cheque que existem? E isso, como nós já tratamos em termos gerais dos outros títulos de crédito, quando nós vimos a teoria geral, né? Vocês já viram isso, então vai ficar muito fácil de vocês relembrarem e de reforçarem essas características. Então, o cheque, ele pode ser nominal, lembram? Até pela prática do nosso dia a dia, é bem fácil de visualizar o que é um cheque nominal. O cheque nominal é aquele que indica o beneficiário. No campo onde eu preencho o cheque, tem lá, pague a Valdicleide de França, vai receber a sua beneficiária, tem o meu nome. Se não houver essa indicação de beneficiário, se não houver um nome naquele documento, pessoal, esse cheque vai ser ao portador. Então, nós temos a figura do cheque nominal, a figura do cheque ao portador. A figura do cheque ao portador, qualquer pessoa que esteja portando aquele documento, aquele cheque que foi emitido, é o beneficiário, né? E aí nós vimos também que cheques abaixo de R$100 não precisa de identificar o credor, mas cheques acima desse valor, no momento em que se faz o depósito, precisa de identificar o credor, exatamente porque ele tem que ser depositado. Até R$100 você consegue sacar na boca do caixa. Acima desse valor, você tem que se identificar como credor para poder receber esse cheque, seja através do depósito, seja através do saque em boca de caixa. Independente, você vai precisar de se identificar. Nós temos também o cheque cruzado. O cheque cruzado também é muito comum e a lei estabelece essa possibilidade. Nós temos dois traços, né, em diagonal, que você cruza o cheque, e é muito corriqueiro isso para que o cheque seja só depositado, em que não haja a possibilidade de você ir ao caixa e fazer o saque no caixa. Então, esse cheque, obrigatoriamente, ele vai ser depositado, ele não poderá ser sacado na boca do caixa. O cheque cruzado, ele pode ser em branco ou em preto. O comum, né, é o cheque cruzado em branco. A gente simplesmente coloca dois tracinhos ali e aquele cheque não pode ser sacado, ele vai ser depositado. O cheque cruzado em preto, você tem que fazer a indicação do banco onde haverá o depósito daquele cheque. Por exemplo, eu faço o cruzamento do cheque e escrevo Caixa Econômica Federal. Você não vai poder depositar aquele cheque em outro banco, que não a Caixa Econômica Federal. Existe também o cheque administrativo, que nós vimos naquelas discussões, ele é pago pelo próprio banco, é um cheque que o próprio banco emite e não há possibilidade de não haver saldo, porque o banco se responsabiliza diretamente. E existe o cheque predatado, que é aquele cheque em que pese a lei estabelecer que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, nós temos na consensualidade das pessoas e nós temos, pelo costume da sociedade, a possibilidade de predatar aquele cheque para uma data posterior, para pagamento numa data posterior. Porém, existe uma discussão e um entendimento
da doutrina, no sentido de que aquele cheque não é pré-datado, aquele cheque é pós-datado. Só que isso não vem ao caso, porque os efeitos são os mesmos, e o que a gente precisa saber aqui, quais são esses efeitos. Com relação ao banco, o banco ele não tem que se responsabilizar por uma pessoa, né, beneficiário, credor, ir ao banco, apresentar aquele cheque e fazer o saque ou fazer o depósito e o cheque vai ser compensado. O cheque vai ser compensado porque a lei estabelece que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. O banco não vai ir contra e nem pode aquela determinação da lei. Então, nesse sentido, essa discussão ela é muito interessante, ela é muito importante e para essa discussão eu vou gravar um outro vídeo para que esse vídeo não fique tão grande e vocês consigam assimilar os conceitos que já foram trabalhados até aqui. E no próximo vídeo eu continuo tratando dessa discussão, que é uma discussão um pouco polêmica, a respeito do cheque pré-datado ou pós-datado, como a doutrina costuma chamar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Leiam o material que está no SGA, assistam essa aula, tirem suas dúvidas no fórum e nós vamos continuando conversando e discutindo sobre o assunto. Beleza? Até mais. Tchau.